Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, dia 12 de maio, a oitava rodada do Brasileirão. A Série A, a primeira divisão, e terminou com 0-0 melancólico do Santos, jogando no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, 0-0 com o Ceará. O Santos continua na zona do rebaixamento, na penúltima colocação, cada vez numa situação mais delicada e sem o Neymar, que continua contundido, né? Então isso é preocupante, muito preocupante mesmo. O Santos tem 5 pontos. Se você falar que você 8 rodadas, 3 pontos, 24, de 24 pontos, o Santos somou 5. Zona de rebaixamento, hein? No G6, os 4 primeiros vão direto para a Libertadores de 2026, o quinto e o sexto disputam uma pré, certo? Então o G6, a gente teve uma mudança. Saiu o nordestino, entrou o nordestino. Saiu o Bahia, entrou o Ceará. Com empate com o Santos, o Ceará entrou no G6. O Ceará vem flertando ali, muito legal essa campanha do Ceará. Do 7º ao 12º colocado, que é a zona da Sul-Americana, também tivemos situações. O Bahia, que saiu do G6, veio para a Sul-Americana. O Ceará era da Sul-Americana, foi para o G6. O São Paulo saiu também, perdeu para o Palmeiras no último minuto do jogo, saiu da zona da Sul-Americana e também saiu da zona da Sul-Americana. Qual outro time? O Internacional. Então São Paulo e Internacional saíram da zona da Sul-Americana, e aí o Mirassol, que ganhou do Corinthians, foi para a zona da Sul-Americana, muito legal, e o Fortaleza, hein, saiu da zona do rebaixamento para a zona da Sul-Americana. Naquele bloco intermediário, todos com 9 pontos, Inter e Vitória, Grêmio e São Paulo, todos com 9 pontos, estão naquele bloco que você nem cai e nem vai para a Sul-Americana e nem para a Libertadores, estão naquele limbo ali. E no desespero, o Vasco entrou na zona do rebaixamento, saiu o Fortaleza e saiu o Vitória. Os 2 clubes nordestinos saíram, e aí entraram o Vasco e o Juventude, que mandou embora o seu técnico. O Thiago foi demitido, porque realmente o Juventude tomou. Fábio Matias, falei Thiago, ó, Fábio Matias tomou outra pancada, 5-0 do Fortaleza, não resistiu. E o Cláudio Tencati, que estava no Atlético Goianiense na Série B, pediu demissão no Atlético Goianiense e assumiu o Juventude. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativarem o sininho para cada novo vídeo você sendo avisado, pedir seu like, pedir sua opinião, me ajudem a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, como vocês fazem sempre naquela troca de ideias nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR, certo? Luiz com Z. Bom, gente, vamos começar então com o líder, claro, num clássico interessante. Foi disputado Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Recorde de público na Arena Barueri, 29.709. Recorde, hein? O Palmeiras ganhou por 1-0, gol aos 51 minutos do segundo tempo. Mas se a gente for analisar a partida como um todo, primeiro tempo, Palmeiras atacou, São Paulo se defendeu. São Paulo soube se defender bem, mas nem incomodou quase o Palmeiras no ataque. O Palmeiras martelou, mas na última bola, para entrar na área do São Paulo, não conseguiu. Primeiro tempo 0-0. Segundo tempo, o São Paulo já voltando com o Oscar, já deu um pouquinho mais de criatividade. São Paulo chegou 2 vezes na cara do Everton, verdade seja dita, uma com o Oscar e a outra com foi o Ferreirinha? Acho que foi o Ferreirinha, mas enfim. São Paulo teve 2 chances claras com o goleiro, mas o goleiro saiu bem, e o Palmeiras, depois dos 30 minutos, São Paulo cansou, o Pablo Maia voltou no São Paulo, Palmeiras martelou, o São Paulo, que jogou para empatar, no finalzinho foi punido num cruzamento na área, a bola sobrou para o Maurício, o goleiro do Rafael fez uma defesa brilhante, mas a bola quicou, o Vitor Roque chutou, e aí foi pro VAR, estava muito na mesma linha ali, e parecia realmente que a máquina está certa, que realmente o Vitor Roque não estava impedido, e o Vitor Roque aos 51 minutos deu a vitória para o Palmeiras. Palmeiras continua líder, 100%. São Paulo tem o segundo pior ataque da competição. Em 8 jogos fez 6 gols. Só o Sport, o Lanterna Sport, não ganhou de ninguém, tem ataque pior que o de São Paulo. Tá explicado, né? O Zubeldia, para mim, é fraquíssimo, mas enfim. Palmeiras líder isolado, 19 pontos. São Paulo caiu para 16º. Ele é o primeiro acima da zona do rebaixamento. É verdade que ele, Grêmio, Vitória, Inter, todos têm 9 pontos. Mas o São Paulo só ganhou um jogo. Ele empata ou perde. Empata. Foi a primeira derrota do São Paulo, era invicto, mas a campanha é fraquíssima. O vice-líder é o Flamengo, com 17 pontos. O Flamengo fez um jogo difícil no sábado à noite com o Bahia. Jogo muito difícil.
né? O Arrascaeta fez um gol de cabeça, que está numa fase espetacular, logo com 7 minutos de jogo do primeiro tempo. O jogo, 62.204 pessoas no Maracanã, a torcida do Flamengo sempre empurrando. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, com esse gol de Arrascaeta. No segundo, o Bahia equilibrou um pouco mais. No meio do segundo tempo, o Gerson, numa entrada realmente imprudente com o pé alto, ele acabou uma jogada e foi expulso. E aí o Flamengo, mesmo com 1 a menos, segurou o jogo. O Bahia foi mais, ousou mais, tentou até o último minuto, mas o Flamengo soube segurar uma vitória importante. Vitória que o tirou da terceira colocação para a segunda. Ele tem os mesmos 17 pontos agora do Red Bull Bragantino, mas nos critérios ele é segundo, 2 atrás do Palmeiras. E o Bahia, que estava no G6, era o sexto colocado. Com essa derrota, ele caiu para 8ª colocação, saiu da zona de Libertadores para a zona da Sul-Americana, mas ali ele tem os mesmos 12 pontos do Ceará, mas saiu nos critérios. Então a campanha é boa do Bahia. Terceiro colocado é o Red Bull Bragantino, que estava em segundo na outra parte. Ele foi jogar com o Grêmio, e olha que interessante, é um jogo que foi muito igual lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, 15.156 pessoas, e tudo caminhava depois de um jogo igual, no jogo praticamente inteiro, ou caminhava para um 0-0, até que o Amuso faz uma bela jogada pela esquerda, dá um tapa na bola, aos 41 minutos do segundo tempo, 41, o Grêmio faz 1-0, e aí tudo conspirava a favor do 0-0, claro, 41 do segundo tempo, o Grêmio vai rifar a bola, vai conseguir essa vitória maravilhosa, né? Dá saída de jogo, não dá assim, é menos de 1 minuto, vai 1 minuto talvez, dá saída do Grêmio, aos 43, ele tomou o gol aos 41, até você pegar a bola e tal, vai pro meio, você vai dar saída ali aos 42. Primeiro ataque, o Isidro Pita recebe livre da esquerda, dá um tapaça na bola e empata 1-1, 41 gol do Grêmio, 43 do segundo tempo o gol do Pita, e ficou no 1-1. Resultado importante para o Red Bull Bragantino, que vem fazendo campanha de Libertadores, tem os mesmos 17 pontos do Flamengo e 2 atrás do Palmeiras. Olha que campanha sensacional. O Grêmio é que está difícil, hein? O Grêmio está ali com o São Paulo. Tem 9 pontos como São Paulo, pelos critérios de desempate, o São Paulo é o 16º, o Grêmio é o 15º. Também campanha fraquíssima como a do São Paulo, hein? Rapaz, já trocou de treinador e tal, mas o Grêmio não consegue jogar bola. O Mano Menezes diz que está melhorando, veremos, né? O quarto colocado continua sendo o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem fazendo um campeonato, o Cabuloso vem fazendo um campeonato interessante. E olha, nessa rodada foi o jogo mais fácil, um dos mais fáceis, né? Porque o Fortaleza goleou, o Botafogo goleou o Inter, mas enfim, o Cruzeiro foi jogar com o Sport em Recife. O Sport estava estreando o técnico Antônio Oliveira. E vocês acreditam que o técnico Antônio Oliveira estreando foi chamado de burro? Rapaz, 4-0 para o Cruzeiro, 16.006 pessoas lá na Ilha do Retiro, mas o burro, pelo torcedor, Antônio Oliveira, está conhecendo o elenco. O cara acho que não conhece nem quase o elenco. Bom, o Christian com 1 minuto de jogo fez 1-0, Caio Jorge com 17 fez 2-0, e no finalzinho o Matheus Pereira fez 3-0. No intervalo um monte de gente foi embora, depois com 6 minutos do segundo tempo, de novo o Matheus Pereira faz 4-0, aí todo mundo quase foi embora. Passeio. Jogaço do Cruzeiro, 16 pontos, quarto colocado, tá bem ali no G4, maravilha. E o Sport com 2 pontos do Lanterninha. Gente, tem muito campeonato pela frente. Mas pela fragilidade do time, eu acho o Antônio Oliveira um técnico frágil também, enfim, eu acho pouco provável o Sport escapar. Olha que eu tô falando na 8ª rodada. Tomara que eu esteja enganado, principalmente pro torcedor do Leão, né? Na 5ª colocação continua o Fluminense. O Fluminense continua em 5º lugar. O Renato Gaúcho vem fazendo uma bela campanha com o Fluminense. Mas dessa vez perdeu. Perdeu para o Galo, lá na Arena do Galo, estreando o seu gramado novo, tapetinho. Concordo com o Renato Gaúcho. Os times agora, para fazerem shows e não terem custo com o gramado, é tudo tapete. E o 25.018 pessoas na reabertura da Arena do Galo. O Galo de virada fez 3-2. Canóbio fez 1-0 com 10 do segundo tempo, 0-0 primeiro tempo. Canóbio 1-0, 10 do segundo tempo. O Rubens fez um golaço quando a torcida estava vaiando o Galo, empatou 1-1. Depois o Júnior Santos, aos 38 do segundo tempo, fez 2-1
para o Atlético. E aos 42, um belo gol numa trama jogada bem construída. Aos 42, o Serna empatou para o Fluminense. Porém, o Igor Santos, numa cobrança de escanteio do Hulk, aos 48 do segundo tempo, veja que todos os gols foram no segundo tempo. 10 do segundo tempo, 1-0 Fluminense, com o Canóbio. 31 do segundo tempo, 2-1, 1-1 com o Rubens. 38, 2-1 com o Júnior Santos, virou o Atlético. 42 do segundo tempo, o Serna empata. E aos 48, depois de uma cobrança de escanteio do Hulk, o Igor Gomes de cabeça fez 3-2, vitória importantíssima, com 25.018 pessoas na Arena do Galo. Bom, o Fluminense, mesmo perdendo, continua na quinta colocação com 13 pontos, continua no G6, e o Galo, com essa vitória, ele que estava na zona do rebaixamento, lembra? 3 rodadas atrás, ele já é o sétimo, com os mesmos 12 pontos do Ceará. Os que está no sexto e está no G6. Então o Galo subiu 3 posições e já é o sétimo ali, está chegando no G6, hein? Que tem um timão, verdade seja dita. Aí a gente tem em sexto, fechando o G6, o Ceará, que jogou com o Santos, jogo fraco, hein? Jogo fraco, Santos teve algumas oportunidades, Ceará teve algumas oportunidades e tal. O que a gente pode só de destacar foi a presença da torcida do Santos, 35.240 pessoas no Allianz Parque. O Santos precisa jogar mais em São Paulo, mais na capital, para arrecadar. Na Vila é 8, 9, 10 mil pessoas, 8, 9, aqui tinha 35. Então, a presença maravilhosa, mas é a pior campanha da história do ponto corrido do Santos. O Santos, com esse empate, foi a 5 pontos, continua na penúltima colocação, na 19ª com 5 pontos. Na próxima rodada não sai, mesmo que vença. Olha como está a situação. Na próxima rodada não sai, mesmo que vença. E o Ceará, com esse pontinho, sexto colocado, 12 pontos, os 12 do Galo, que é o sétimo que eu falei para vocês, e os 12 do Bahia, que perdeu do Flamengo, que é o oitavo pelos critérios. Aí na nona colocação aparece o Botafogo. O Botafogo que atropelou. Nono com 11 pontos agora, subiu 3 posições, atropelou o Inter. O Inter mandou um time reserva, tá pensando na Libertadores, eu entendo. Mas é sempre no tapetinho do Botafogo você mandar um time reserva, é sempre preocupante. E com quase... pagantes deu 7.800, mas sem os pagantes deu um pouco mais de 8.000 pessoas lá no Mané, já ia falar Mané Garrincha, ó, no Newton Santos. Fez 4-0, o Igor Jesus e o Arthur fizeram 1-0, 2-0 no primeiro tempo, depois o Cuiabano e o Alex Terras, 2 belos golaços também, só valia golaço, 4-0, cara, 4-0 do Botafogo no Inter. O Botafogo subiu 3 posições, agora é o nono com 11, o Inter caiu, tá ali com o São Paulo, com o Grêmio, todo mundo com 9 pontos, mas nos critérios ele é o 13º, certo? Aí a gente vem com o Corinthians, que caiu 2 posições, agora é o 10º colocado com 10 pontos, perdeu de virada do Mirassol lá em Mirassol por 2-1. E olha, cara, eu sei que o Memphis é um tremendo jogador, né? Joga muita bola e tal, mas ele exagera, como aquele subida na bola, estupidez e tal, e eu vou explicar para vocês, porque quem não viu, tenho certeza que a maioria viu, enfim. De cabeça o Kaká, quando pressionava o Mirassol, foi melhor no primeiro tempo, aos 53, numa cobrança de escanteio, a última bola do jogo, escanteio do Memphis, o Kaká vai lá e faz 1-0. Aí ele faz 1-0, né? Vem o segundo tempo, o Edson Carioca faz 1-1, né? 1-1. Tem um pênalti para o Corinthians, o Memphis deu uma cavadinha, cara. Cavadinha, o Walter, experiente, estava caindo, foi lá, pegou a bola, aquela confusão. Aí o Edson Carioca fez 1-1 aos 4 do segundo tempo e depois o Gabriel virou aos 19. Ainda o Mirassol fez um terceiro gol, já nos 48 do segundo tempo, com o Matheus Bianchi, mas o VAR acabou anulando. Mas enfim, foi a primeira vitória contra o Corinthians na história desse duelo Corinthians e Mirassol, já que vem de campeonatos paulistas, né? Primeira vez com o Mirassol, 11.584 no novo estádio José Maria, lá do Mirassol, lá na cidade de Mirassol. Enfim, vitória maiúscula. O Corinthians caiu 2 posições, agora é o 10º com 10 pontos. O Mirassol também tem 10, subiu 4 posições, agora é o 12º. O Corinthians com 10 é o 10º, ele é o 12º.
mas entrou na zona da Sul-Americana. Olha que sensacional, hein? Os dois estão, Corinthians e Mirassol, na zona da Sul-Americana com 10 pontos. Entre eles, o Corinthians 10º e o Mirassol 12º, também com 10 pontos, o Fortaleza, que assim como eu falei que foi um grande jogo do Cruzeiro, que fez 4-0, o Fortaleza pegou o Juventude, coitadinho do Juventude. Já tinha tomado uma traulitada, tomou outra. Tomou de 5-0 do Fortaleza, lá abrindo a rodada no sábado à tarde. Não dá nem pra gente falar do jogo, porque não teve jogo, teve passeio. 13.166 pessoas no Castelão. O Lutero fez 1-0 no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Breno Lopes. Depois, o Pochettino. E depois, o Lutero de novo. E aí, o Caleb fechou o placar aos 43. Então, você vê que foi muito fácil. Não teve jogo, teve passeio. Lutero, Breno Lopes, Pochettino, Lutero e Caleb. 5-0, 13.166. Fantástico, fantástico. O Fortaleza. Fortaleza, com essa vitória, subiu 6 posições e saiu da zona do rebaixamento. Olha como está o campeonato, hein? Saiu da zona do rebaixamento, é o 10º com 6 pontos, e o Juventude foi parar na zona do rebaixamento, caiu 3 posições, agora é o 18º com 7 pontos. 7 pontos. Aí, eu já tinha falado para vocês o Corinthians 10º com 10, Fortaleza 11º com 10, Mirassol 12º com 10, o Inter, que perdeu do Botafogo, 13º com 9. Aí com 9, 14ª colocação, saindo da zona do rebaixamento, aparece o Vitória. O Vitória vem se recuperando, largou a Sul-Americana, fez certo. Não dá para você, com o elenco que tem, você nas duas frentes. E com um jogador a menos, o Vitória virou para cima do Vasco. Verdade. O Vasco com o Verratti, sempre ele de cabeça, fez 1-0 aos 41 do primeiro tempo. Felipe ainda o treinador, Fernando Diniz vai estrear agora. Não tinha estreado ainda. Aí o Mateuzinho foi expulso no fim ainda do primeiro tempo, e vai para o intervalo perdendo por 1-0 e com um jogador a menos. E com um jogador a menos, o Renato Kaiser brilhou, fez 1-1 aos 14, depois aos 44, numa cobrança de escanteio, bate-rebate, ele num cruzamento, o Renato Kaiser fez os 2 gols e com um a menos. Olha a fragilidade do Vasco. Com 1 a menos, o Vitória sai da zona do rebaixamento, agora 14º com 9 pontos, e o Vasco vai para a zona do rebaixamento com 7 pontos. Ele e o Juventude com 7 pontos foram para a zona do rebaixamento. Aí você tem o Grêmio que empatou em casa, o São Paulo que perdeu do Palmeiras, tudo com 9. Inter, Vitória, Grêmio e São Paulo, todo mundo com 9, do 13º a 16º. Na zona do rebaixamento entrou o Vasco com 7, o Juventude com 7, o Santos permanece com 5 e o Sport com 2. Nessa rodada fizeram gols. O Arrascaeta fez o gol do Flamengo, ele é o artilheiro isolado com 7 gols. O Verratti fez o gol do Vasco, tem 5. Caio Jorge fez gol do Cruzeiro, tem 5 também. Então esses caras são os melhores artilheiros da competição, com o Arrascaeta em cima, e daí com 4 você tem o Pedro Raul do Ceará que não fez, o Yuri Alberto do Corinthians que não fez, o Reinaldo do Mirassol que não fez e o Pedro do Flamengo que não fez. E pra gente encerrar nosso vídeo, vamos para os próximos jogos. A 9ª rodada é só final de semana, porque a gente tem Sul-Americana e Libertadores agora no meio de semana. Sábado, Ceará Sport, duelo nordestino, Ceará defendendo sua presença no G6, o Sport tentando sair da lanterna. Jogo difícil, duelo nordestino, sábado 16 horas, sábado 17 de maio, 16 horas. 18h30 do sábado, o Vasco pega o Fortaleza. Vasco, zona de rebaixamento, Fortaleza ali querendo, saiu da zona do rebaixamento e querendo se aproximar ali do G6. E às 21 horas de sábado, 2 desesperados, São Paulo e Grêmio, os 2 com 9 pontos, os 2 próximos da zona do rebaixamento. Quem perder pode até ir parar na zona do rebaixamento na rodada, hein? Aí no domingo, olha o clássico Corinthians e Santos. Corinthians querendo G6, está na zona da Sul-Americana, e o Santos, mesmo que vença o Corinthians, não sai da zona do rebaixamento, hein? Olha que situação do Santos. 16 horas do domingo, Bahia e Vitória, outro clássico. Bahia querendo voltar para o G6, e o Vitória, que saiu da zona do rebaixamento, querendo se afastar de lá. 16 horas, o Juventude e o Fluminense. O Juventude já com o Cláudio Tencati treinador, contra o Fluminense do Renato Gaúcho, que está ali no G6. Juventude na zona do rebaixamento, outro duelo de opostos aí. 18h30 do domingo, Flamengo e Bota, outro clássico. Flamengo defendendo a liderança, podendo até virar líder, né? E o Botafogo querendo chegar no G6. Jogaço. 18h30 do domingo, olha outro duelo paulista. O Red Bull Bragantino, 17 contra o Palmeiras, lá em Bragança. Se o Red Bull Bragantino vencer,
no mínimo ele passa o Palmeiras. No mínimo ele é vice-líder, porque se o Flamengo tiver vencido, mas ele pode até vencer no Palmeiras, ser líder do campeonato. Olha que jogão. Aí às 20h30 do domingo, Cruzeiro e Galo. Outro clássico. Cruzeiro defendendo sua presença no G6 e o Galo, se vencer, vai ficar no G6. Outro jogão. E aí a gente tem também no domingo às 20h30, Internacional querendo sair daquela incômoda parte próxima da zona do rebaixamento, contra o Mirassol, que acabou de ir na Sul-Americana. Jogo interessante também. Vou acompanhar tudo isso no final de semana e prometo que na próxima segunda-feira, dia 19, pela manhã, eu venho contando a história da nona rodada. Perfeito? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!